Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MantaCast. E hoje os convidados, eu espero que vocês já conheçam eles, porque eles já apareceram aqui, mas separados. E aí, por que não trazê-los juntos? Porque estamos falando do casal Shark, do Edu e da Jéssica. Queridos, muito obrigada por ter aceitado esse convite e participar dessa vez juntinhos, né? Obrigado, Forza. Agora para a gente sempre um prazer, né? É uma honra estar aqui de novo, né, com você. Sempre bons papos, né? Vibe positiva, né? E nesse projeto tão legal como o Mantas. É muito importante e muito produtivo estar aqui falando com todo mundo. Ah, que bacana. Gente, o convite hoje foi porque, né, a gente entrevistou eles, fez um bate-papo aí, cada um separado, mas eles são um casal, né? Eles têm um relacionamento. E o papo hoje vai ser relacionamento na academia, né? Vai ser. Aí a gente já estava conversando antes aqui, aí eu falei, não, vamos parar, vamos começar a gravar, que o papo ficou interessante. E aí eu não sei, então eu queria que, né, vocês começassem a contar aí há quanto tempo vocês estão juntos, como que foi, né, toda a história de vocês. Bora contar. Eu acho que melhor a Jéssica comentar. A Jéssica vai ter a versão dela. Ela lembra de todos os detalhes. Tá bom. Bom, assim, eu mudei para biologia em 2017, trabalhava com outra coisa que não tinha nada a ver, e comecei a fazer cursos voltados para a área, porque a gente sabe que só a graduação não é o suficiente, né? Quem está na graduação ou quem pensa fazer uma graduação já se prepare para fazer outros cursos. E aí eu fiz um curso de oceanografia, de introdução à oceanografia, em 2018, e o Edu estava palestrando nesse curso, oferecido pela instituição que eu estudei, que é a FMU. E aí, achei super legal, né? Nossa, uma pessoa que embarcou no Tuneiro e tal. As palestras do Edu são muito empolgantes, né? Ele é muito empolgado para falar. Pode saber como é. Então, te dá uma energia muito boa, né? Você fica querendo também ter essas aventuras de um biólogo, né? E aí, aquele foi o primeiro contato que a gente teve, né? A partir dali, eu peguei o contato dele, o WhatsApp, de forma muito respeitosa, nós estávamos em outros momentos das nossas vidas, e a gente começou a conversar, pedir indicação, né? Sempre fui uma aluna que gostava de conversar com os professores para ter mais ali um relacionamento, network, uma possibilidade de um estágio, alguma coisa. E aí depois o Edu foi substituir uma aula da minha professora, né, a professora Solange, e a gente começou a conversar um pouco mais, né, também de forma muito respeitosa, né, como acadêmica ali, né, profissional. E o Edu é um professor muito acessível, né, então se você chamar ele para conversar, tirar dúvida, pedir indicação, ele sempre vai dar um jeito de responder os alunos. E depois disso ele já era do Instituto Pau-Brasil de História Natural, já ajudava lá como núcleo de pesquisa, né, diretor de pesquisa, e eu entrei como estagiária por conta da pandemia, né, a gente precisou readequar os nossos estágios obrigatórios, e a professora Solange acolheu aqueles alunos desesperados abaixo da árvore. Estávamos assim. E aí o nosso estágio, como ela foi aceito como estágio obrigatório, mesmo sendo online. Então a gente conseguiu. Então organizamos simpósios, lives, né, palestras, e sempre fiz parte ali do grupo de organização junto com o Edu, né? E a gente conversava bastante, então foi rolando uma amizade muito bacana, né? Uma admiração, né? Sempre admirei o Edu. Eu falo que na graduação eu tive crush científicos. E aí são... Boa, gostei desse termo. Não é legal? São, assim, profissionais que poxa, se eu me tornar um pouquinho desses profissionais, assim, eu já vou ter cumprido uma missão, né? E aí eu vim embora, voltei para o Rio, e a gente continuou conversando e tal, até que ele me ofereceu uma proposta de projeto de mestrado, né? E aí eu falei,
por que não, né? Recém-formada, eu precisaria escrever, modelar a proposta, porque a ideia inicial é uma coisa, e você escrever a proposta do Na hora, projeto né, de pôr ali no papel outra. muda. Então, eu escrevi a proposta, né? Ele entrou como meu co-orientador e a gente entregou para a UF, né, para submeter, para eu tentar entrar como mestranda, né, no programa de pós-graduação da UF. Isso a gente estava, ele em São Paulo e eu aqui no Rio. E conversa vai, conversa vem, orientação, me mostrando como escrever um projeto, como conseguir um edital e tal, sempre me orientando muito em relação ao mestrado. E aí, o momento da vida amorosa se alinhou, né? Antes éramos só amigos, e aí a gente estava no mesmo momento, assim, solteiros. E ele veio me ensinar uma parte do meu projeto, né, como coletava as peles de tubarão, que é o que nós estamos estudando. E daí a gente entendeu que era além Podia de ser uma algo mais. amizade, era além de uma amizade, era uma cumplicidade, era um amor já ali que estava crescendo. E estamos juntos desde então, que foi em novembro do ano passado. Nossa, já fez um ano, então. Já fez um ano. Então já faz um ano que vocês estão juntos, né? Pelo que eu entendi. Então os dois meio que foram construindo, né? Não foi uma coisa assim que um teve interesse primeiro ou rolou, Edu? Na verdade, rolou Vai, primeiro conta a interesse sua da Jéssica. versão, que a Jé contou a Rolou interesse dela. da Jéssica. Porque como professora a gente não sabe quem está na sala. Né? Eu brinco até hoje com ela. Assim, Jéssica, a única pessoa que eu lembro que estava na sala era o Menguini, que me convidou, e a Fernanda, que me convidou. Né? Então, esses dois, porque o Menguini me convidou, a Fernanda me recebeu, e eu lembro nitidamente que a Fernanda tinha uma bicicleta, lá, alguma coisa lá que era diferente, que ela fecha, dobrável. Eu falei assim, nossa, a Fernanda tem isso daí. E porque depois de um tempo, eu dei aula para a Fernanda de novo e para o marido dela. Dei um curso. Fala, Fernanda Calado, se você estiver assistindo, um beijo, estamos com saudades. Lembrando de você, morrendo de saudade. Mas depois eu fui conversando com ela na graduação, né? Quando a gente estava na graduação, ela já era uma das alunas mais velhas, tava ela e a Gabi, que é amiga também, né? E a gente conversava muito, porque ela tinha muito interesse na disciplina. Então, assim, no começo foi realmente uma coisa muito mais profissional, muito mais profissional do que uma coisa amorosa. Tanto que no mestrado dela, eu falei assim, eu tô com umas ideias, vou terceirizar essas ideias. Né? A Jéssica tá de bobeira. Por que não? Vou pedir para ela, lógico, já que eu não vou conseguir fazer, vamos terceirizar. Daí pegamos, sentei com ela, falei assim, Jéssica, eu tô com uma ideia de fazer isso. Lógico que o viés principal do mestrado dela era nós mudamos um pouquinho durante o mestrado, né? E nisso começou a ter mais interesse das duas partes. Eu estava solteiro e vi que pela primeira vez eu gostava da pessoa, não do corpo da pessoa, não da mente da pessoa. Deve ser agora lascou, né? Como é que você faz? Mas como é que você faz para gostar? Primeira vez, né? Primeira e única. Então, quando você tem a primeira vez, é um pouco complicado, né? Porque daí eu comecei a pensar, mas mora no Rio, nada a ver. Não Tem o quesito distância, né? Que você morava em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Falei assim, não, nada a ver. Mas eu estava fazendo um projeto na Amazônia. Falei, putz, como é que eu vou Rio, Amazonas? Daí ela mostrou interesse. Daí acho que ficou uns 2 dias sem falar com você, né? Eu sumi. Foi. Mas aí, peraí, que agora chegou um momento que eu gosto. Como é que foi a Jéssica mostrou interesse? Jéssica chegou e falou assim, Edu. E aí, não. Não. Controvérsias aqui, assim, gente. Eu estava num momento muito complicado, porque eu realmente estava assim, vou focar na minha vida profissional, né? E aí a gente sempre zoava no WhatsApp, ele sempre contava algumas loucuras assim de relacionamento, já aconteceu tal coisa, né? E aí eu também, então a gente sempre conversou, né? Em um momento difícil, ele também foi muito amigo, né? Eu estava escrevendo meu TCC, estava escrevendo a iniciação científica, estava com 2 e 6.
que viraram artigo. Então, eu estava enlouquecida. Nossa. E foi um momento muito difícil para mim. E ele esteve, não fisicamente, porque a gente estava, né, distante, e ele também estava num outro relacionamento, mas assim, de amizade mesmo, me dando suporte, né? Mesmo que já tinha passado por isso, né? Da mesma maneira que ela passou, também já tinha passado. E aí, quando foi a vez dele, eu também estive nesse lado de conversar sempre, dar suporte, né, ajudar. E aí, a gente conversava sobre todos os assuntos. E surgiu lá uma brincadeira, e aí eu meio que joguei a sementinha. Assim, Vai que, né? pra não perder o costume. Uhum. Aí ele caiu na semente, né, mas meio assim... Caiu, mas não demonstrava exatamente o que queria, assim. Na verdade, eu nem sabia que eu queria, né? Era muito confuso, porque recém terminei relacionamento, estou aproveitando a vida, estava com um projeto da Amazônia, falando assim, eu estou meio que sem porto, né? Vou ter que morar na Amazônia, e a vida era eu e o Darwin, que é o gato. E pronto. Assim, se não der certo na Amazônia, a gente vende tudo e vai viajar o mundo, né? É um bom projeto, eu diria. É um bom projeto. Daí ela falou isso, fiquei uns 2 dias sem responder, você manda mensagem sem nada, pensando. Nossa, e aí a mulher surtou, né? Porque eu surtaria. Eu falei, gente, mas eu fiz alguma coisa. E assim, se não enrolasse nada, tudo bem, ele era meu amigo e vida que segue. Tranquilo, gente. Mas daí, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu preciso te ensinar a coletar material. Que ela não sabia. Eu estava explicando online, falei assim, Jéssica, eu vou ter que ir aí. Não adianta, eu realmente precisava ir, porque senão ela não ia conseguir coletar. Né? Algumas técnicas que estavam na minha cabeça é difícil de passar. Né? Você tem que ensinar pelo menos uma vez, você tem que ensinar. Então eu falei, não, eu vou aí e vou te ensinar a coletar. Mas assim, lógico, com segundas intenções, né? Lógico. Porque já tinha jogado. Então já tava, que, né? Já tinha uma semente ali, tinha um negócio. Já tinha, mas daí, assim, vim normal. Né? Vim com medo do Rio de Janeiro, com medo dos pais dela. Agora eu já não tenho medo do Rio, tenho medo dos pais dela. Porque você foi para ficar na casa dela, no Rio? Eu vim para ficar. Na verdade, o combinado era, que eu tinha combinado com ela, eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, ver de eu dar um curso aí, porque daí a gente não gasta dinheiro com a minha ida. Né? Porque ela pagou toda a viagem. Se você é interessada, eu não vou pagar. Né? Daí tentamos o curso, né? Até com a menina do Rio. Foi, mas aí não deu certo. Daí não deu certo a vinda para cá com curso, né? Porque acho que era final do ano, novembro. Era novembro. Aí quando ele fala assim que eu paguei, é porque assim, o orientador, né, ou co-orientador, não recebe pelo mestrando que está orientando, né? Sim. Então eu não via que era justo ele, né, vir para cá e eu não cumprir meu papel de pessoa interessada, né? Quem no tá profissional, né? Quem recebe a bolsa sou eu. As pessoas que colaboram com o meu projeto, né? Quem faz mestrado, quem faz doutorado sabe como é que é isso, né? Só para a gente abrir um parêntese aí, para as pessoas entenderem o porquê que ele falou isso, né? E aí ele veio, né? Muito legal, muito gentil da parte dele também, porque poderia... Se prontificar, né? Porque é um deslocamento, São Paulo. 12 não é horas Rio, né? Vocês estão em Saquarema. Saquarema, assim, de transporte são 2h30, 3 horas do Rio, mas de carro dá bem menos, né? Mas aí ele veio me ensinar e tal, veio conhecer a cidade também. Daí foi. Se apaixonou pela cidade. Mas daí foi porque não só ela, mas a família inteira também me recebeu super bem. Eu lembro que durante a semana ela perguntou: você gosta de vinho? Gosto, vinho seco. Sou chato com vinho. Tá, você gosta de peixe? Gosto. De tal peixe, gosto de meca. Mas eu não tô achando meca. Porque eu comecei a testar, né? Camarão. Mas você não gosta de outro peixe? Eu falei, gosto de meca. Acha meca. Não tem aqui. Eu sabia que não tinha. Daí eu fiz de propósito. Mas doce, ela também fez doce e não faz mais. Olha. Virou sogra tá bancada. Mas... Eu só queria te conquistar. Só queria conquistar. Eu brinco com ela.
Mas daí foi tudo, né? Daí começamos a nos relacionar naquele dia. Eu, obviamente, morria de medo dos pais, porque a mãe dela sabia de tudo. O pai dela, policial aposentado, com cara de Você bravo, sozinho no território. e eu só território que no Rio de Janeiro. E não é meu. São Paulo, vindo para uma cidade que não era minha. Daí as coisas começaram a se encaixar. E, assim, foi um baque, né? Porque daí eu falei, puta, eu tô gostando. Falei assim, não, mas tem a prova. Né? Ela tinha a prova dela, que é a Sofia, que é a nossa sobrinha. Se a Sofia gostasse de mim, tudo bem na parte dela. E da minha parte, era a Nicole. Falei assim, a Nicole é um problema, porque a Nicole tem... Na época, a Nicole tinha 15 anos, né? 15 anos. Não, 16 anos. Uma aborrecente que chegava para mim e falou assim, outra tia, não aguento mais tia. Não, chega de tia, né? E quando eu tirei, falei para ela, Nicole, eu acho que isso vai tomar tia não. Ah, não, outra tia, eu não aguento mais. Chega, não me apresente mais, que eu não quero saber mais. Eu falei, ai, meu Deus, a Nicole não vai gostar da Jéssica. Daí, uma vez, a Jéssica foi para São Paulo, né? E lá, estava em casa, a Nicole tinha feito um piercing na língua, a mãe dela morava com a mãe na época, a mãe dela não sabia, ela me ligou. Ai, tio Du, compra sopa para mim, porque eu tô sozinha em casa, e minha mãe não pode saber que eu fiz um furo na língua. Eu falei, meu Deus do céu. Daí a Jéssica tava fazendo sopa. Daí a Jéssica falou, não, fala para ela vir para cá. Dani, vem para cá, liguei para a mãe dela, falei, a Nicole vai dormir lá em casa hoje. E foi. E a Nicole ficou apaixonada pela tia. E a tia por ela, né? Aí pronto. Daí acabou. Falei assim, agora lascou. Agora é sério, agora eu vou ter que assumir. Agora é sério. E a Sofia, a mesma coisa comigo, né? A Sofia é a mesma coisa. Ela gostou dele de cara, assim. Da vez que ele veio aqui. Aí minha irmã, meu cunhado foram conhecer o Edu. Mas assim, como professor, amigo, né? Ninguém estava sabendo de nada, só minha mãe. Minha mãe é cúmplice. Olha. E aí, minha sobrinha se encantou por ele, né? Tio pra cá, tio pra lá. E aí depois meus pais chamaram ele para passar Natal aqui. Aí ele veio. Aí o Réveillon, que ele não veio, que ele foi visitar a Laurinha em Ubatuba. E aí depois ele veio para cá, aí a gente foi para a Amazônia junto, aí voltou para São Paulo e começou a fazer outras etapas do meu projeto juntos, até a gente entender que tinha que, vamos morar junto, vamos... A gente não tem que perder tempo, né? O projeto da Amazônia acabou. É isso que eu ia falar, vocês embarcaram no relacionamento até que rápido, assim, né? Que foi tudo indo, né? Eu fui conversando com ela, falei assim, talvez tenha esse projeto da Amazônia, tudo, mas era muito instável, né? Daí até que o projeto da Amazônia acabou, o dono da faculdade falou, não quero mais investir, que é o investimento, né? Ele não via como investimento, ele via como um gasto, só que eu tava lá, falei, cara, não funciona assim, né? Daí eu falei pra Jeff, assim, agora é a chance. Porque eu não quero ficar mais em São Paulo. Eu não quero mais. Aqui é tudo caro, eu não gosto de São Paulo, lá da praia, vamos pra aí. E vamos pra cá. Eu vim pra cá. Você veio, já. Trouxe o Darwin pra cá. Daí aqui ele ganhou um novo irmão, né? Ganhou 2. Eita, aí a família aumentou. Daí já tinha o Biscoito, que era o irmãozinho dele. Chegou aqui e já ganhou o Cousteau, que é o outro irmãozinho dele. Os nomes também são bem, né? Não sei porquê. Então, né? Mas aí conta pra gente, como que foi na visão acadêmica, né? Porque o Edu já era um professor ali, não direto seu, mas ele era né, tinha um cargo ou um posto maior, porque o Edu, hoje você está no pós-doutorado. Pós-doutorado lá da UF. E a Jéssica no mestrado. Só que você não estava no pós, você era até então doutor, né? Como que vocês viram, teve esse conflito de entre nós status, dois? Não sei como. Não, entre nós dois, não. O Edu, quando eu montei a Solar com a Gabi, ele era o nosso parceiro, né? Então, a gente já tinha projeto de infoprodutos, os e-books, conteúdos. Então, assim, éramos duas recém-formadas com um parceiro com uma bagagem enorme. Então, a gente já tinha ali um vínculo, né? Ele tinha também criado uma empresa na pandemia, durante a pandemia, de serviços acadêmicos.
E nós também ajudávamos ele em mídias sociais e tal. Então, assim, acabou que desse lado profissional a gente sempre teve ali uma ligação, ou no voluntário no Pau Brasil, ou nas empresas que a gente estava montando, né? Uhum. No mestrado não teve esse problema, assim, esse conflito, né? E nem em casa, a gente não tem conflito. Eu sei que para eu chegar até o que o Edu já está, eu tenho um longo caminho pela frente e eu nunca vou chegar ao que ele está, porque no que eu estou aqui no mestrado, ele está no pós-doc. Quando eu for para o doutorado, ele vai estar com outro projeto, ele já vai estar em outro nível. Então, assim, não tem uma competição. É uma cumplicidade, é uma parceria, né? Legal. É um ajudar o outro. Então, no que ele me ajuda com essa gama de informações acadêmicas que não tinha veia nisso, eu tenho veia mais empresarial, empresa privada, né, e tal, eu também ajudo ele nessa forma. Então, tudo que é mídias sociais, né, tudo que é divulgação, YouTube, eu que repasso. Então, a gente faz essa troca, né? A gente tem essa Que troca. legal. Então, entre nós dois, não teve nenhum problema em relação a isso. É. O problema foi que eu vim de 9 anos trabalhando em uma empresa e a única coisa que eu prezava era o meu nome. Então, assim, eu saí de lá com um saldo super positivo. Assim, eu espero, né, se minhas ex-gestoras estiverem assistindo, por deixa favor, aqui no comentário. confirmem, hein? E aí eu saí com um saldo super positivo. Sempre fui muito dedicada, muito aplicada. Eu saí porque eu não enxergava mais a Jéssica naquele mundo, né? Eu queria fazer outra coisa, eu queria ser bióloga, porque quando a gente recebe o chamado, não adianta. É difícil fugir. É o chamado biológico, literalmente. E aí, só que a gente sabe que em qualquer meio existe aquela problemática, né, de que fulano de tal tá saindo com fulano de tal. Ela só tá saindo com ele porque ele é professora. Ela só quer alguma regalia porque ele é chefe Tem um de interesse alguma por trás. O interesse. Não que não haja, não tô falando que não haja, mas isso eu enxergo que era 1900, gente. Sabe? Outra configuração que a mulher vivia, né? 1900 pode ser 1990, tá? Porque a gente sabe que o mundo ele demora aí para se ajustar no que a gente, Com certeza. que a gente quer, né? E aí o que eu ficava com medo era que lá dentro da universidade, que eu tinha acabado de entrar, não conhecia as pessoas tão bem, né? Não conhecia direito, do que as pessoas pudessem pensar, né? Porque assim, eu tava dando passos para trás, né? No que eu fazia anteriormente, eu já estava lá na frente. Na biologia, eu tive que voltar, né? Tive que zerar minha vida profissional. E para mim, nossa, eu acho que eu, sei lá, surtaria se alguém associasse o meu nome a uma pessoa que só conseguiu mestrado porque se envolveu com o professor, né? Então, assim, na minha cabeça porque não tem cabimento, né? Porque eu não fiz a prova dela em momento algum. Mas a gente sabe. Exatamente. Gente, não vi nada. Sim, só que assim, até você, né, ser Provar, absolvido, você nem provar, é né? muito julgado, né? Não tem o que provar, né? Exatamente. Não existe, mas o julgamento ele existe, né? Então a gente combinou de não contar para as pessoas por um tempo, não que seja a estratégia mais correta, porque se você está escondido, então aí tem um problema, né? Na verdade, é uma coisa que não interessava pra ninguém. Mas não interessa também. Tipo, a gente está abrindo aqui para você, é a primeira vez que a gente aparece de fato como um casal. Exclusividade! Nem na Solar. Na Solar a gente posta umas fotos aqui e ali. As pessoas sabem que a gente está junto nos eventos. Algumas com certeza já sacaram. Mas assim, falar como casal mesmo, essa é a primeira vez que a gente fala em mídias sociais. Legal. Eu espero que seja legal para vocês. Sim, sim.
E lá na universidade a gente demorou para contar para a minha orientadora. Então, assim, ela foi a primeira pessoa a saber do nosso círculo de pessoas do laboratório, porque não era justo todos os outros saberem e ela não. Ela é a pessoa que tem que ter essa informação, né? O fato era que não é que a gente não queria contar, era que a gente precisava do momento certo para isso, né? Precisava explicar para as pessoas quem era a Jéssica, né? Quem Que as era o pessoas Edu. vissem, né, quem era Edu, quem era Jéssica. Exatamente. E depois a gente contou, né? Também não foi para todo mundo, a gente não chega lá e somos, casal. Algumas pessoas descobriram esses dias, que foi o que a gente contou, da coordenadora. Então, assim, a gente continua discreto. Bom, o feedback que nós tivemos foi que nós somos discretos, então isso é ótimo, porque dentro da universidade nós somos o professor doutor Eduardo Malavasi e a bióloga Jéssica Negro, nós não somos o casal um do outro, né? E eu espero que essa imagem que a gente quer, né, que seja, e que também somos um casal, né? Também tem a parte amorosa da história. E que ela não influencia, pelo contrário, ela só potencializa. Que legal. Né? Estar juntos, a gente consegue pensar muito melhor juntos, resolver as coisas da pesquisa juntos. Né? Então, para a gente foi um ganho muito grande, assim, além do ganho do coração não estar partido, o ganho, o associado é melhor. A pesquisa da Jéssica consegue ter um viés melhor e uma força maior com os dois juntos, né? Não só dela, mas a minha também, porque, querendo ou não, eu preciso de alguém para dar palpite antes de eu chegar na supervisora, né? Eu pergunto para ela, o que você acha? Vamos fazer assim? Vamos. Por exemplo, a minha pesquisa é com tubarões e raias de Cabo Frio e de Saquarema. Eu não conheço a cidade. Eu não sei o que tem e o que não tem. Então, assim, ela falou assim, não, dá para você fazer. Então, dá para fazer? Ótimo. Porque por artigo, tá no artigo, ótimo, mas e aí? Tem ou não tem? Não tem aquele conhecimento. Exatamente. Ali. Se ela fala assim, aqui dá para fazer isso, então eu vou lá, aqui dá para fazer isso. Como as técnicas que a gente está fazendo no trabalho dela, como eu estou junto diretamente, então, agora nós vamos fazer isso. Agora nós vamos fazer isso que é melhor, esse viés. É óbvio, tem coisas que eu não tenho ideia que é para fazer, que é da orientadora, mas a minha parte, que é anatomia, histologia, eu falo assim, não, agora eu sei que, agora clareou, tá, vamos fazer isso. Não, acho que o trabalho fica muito mais fácil. Né, para esse tipo de trabalho de pesquisa acadêmico. Clareou, não para esse, né, mas até para Solar em si. A Solar cresceu com os dois, né? Porque daí a gente escuta, eu estava escutando indo para São Paulo, voltando de São Paulo, acho. É um podcast que fala sobre livros. Eu cheguei em casa e falei, Jéssica, nós vamos fazer um podcast sobre livros. Não vamos fazer um podcast sobre livros mais, porque não dá tempo da gente fazer. Mas eu tenho 1 milhão de livros para ler na fila. Assim, eu vou lendo, você lê em seguida, porque é uma maneira dos dois treinarem, né? Não pararem de ler. Eu leio muito mais do que ela, por costume mesmo, e por tempo. Mas eu falo assim, eu tenho que ler, você tem que ler. Então isso força ela a ler e a gente discute sobre aquele assunto. E então, tem as duas visões, né? Exatamente. E não fica aquela vida monótona. Exatamente. Não fica aquela vida monótona que alguns casais acabam até tendo, né? Porque chega aquele negócio, tipo, mas... a pessoa sempre fala assim, é ruim casar com alguém na mesma profissão. Não, é ótimo. É maravilhoso. Você vai brigar... que vocês compartilham a rotina, tipo, completamente, né? Você vai ter algumas discussões durante a coisa, né? E você vai jogar biologia no meio, tudo. Você não lembra da biologia, isso. Então, não, mas eu... Seu cérebro é assim. Isso a gente briga e joga biologia no meio. Joga biologia no meio. Gente, é bom a gente frisar aqui que não é perfeito. A gente tem problemas como todos os casais, independente se você está junto com uma pessoa da sua área ou não, né? Até porque quando a gente fala assim da biologia, a gente tem 1 milhão de áreas dentro da biologia. Eu poderia estar dentro de um laboratório de microbiologia e ele está trabalhando com os tubarões, anatomia. Mas ia dar uma parceria do mesmo jeito. Mas ia dar uma parceria de qualquer jeito, né? Mas o que a gente preza aqui foram as experiências que nós já tivemos com pessoas que não eram da área
E que na nossa balança, ser da área, para a gente é muito mais tranquilo. Né? O Edu, ele vive viajando. Eu tenho as viagens por conta do mestrado, então assim, tem que ir para Niterói. A gente tem uma parte do mestrado que a gente conseguiu fazer só em São Paulo, então tem que ficar viajando. Só que o Edu, ele tem muito mais notificações para viajar que eu, muito mais compromissos, né? Ele estava uma semana foi para Minas, na PUC de Poços de Caldas, na mesma semana ele voltou para ir para Macaé para dar uma palestra, para dar aula. Porque a gente sabe que ele é um profissional que já está lá na frente, com certeza ele vai receber muito mais convites, né? E tudo bem. E se eu conseguir ir, eu vou, mas se eu não conseguir, tudo bem, não tem problema. Ele crescendo, eu crescendo, a gente Você já conhece, né, essa demanda que ele tem da carreira dele, porque você acaba, talvez no nível menor por enquanto, mas você já sabe, né, que a vida dele é essa, ele é professor, porque vocês se conheceram aí, não é? Né, nesse meio, e que essas demandas loucas, porque, gente, realmente, a vida deles, ó, é difícil marcar com esse povo aqui, viu? Cada hora eles estão num lugar mesmo. Mas é bom que aí vocês, eu acho que se entendem, né? Tem essa cumplicidade, não só no pessoal, mas no profissional, que acaba se mesclando. Né? Não são atmosferas e mundos totalmente diferentes. E não tem aquela cobrança, mas você não ganha tanto. Como você não ganha tanto? Ela sabe a realidade, eu sei a realidade. E a gente sabe que, tipo, quando que foi? Na quarta? Que a gente tava, na quarta que a gente estava na USP. A nossa programação era: vamos de manhã levar material para histologia, depois nós vamos para o IPEM, onde a gente estava fazendo os experimentos. Eu faço a banca de lá e acabou. Não deu certo. Ainda, não deu certo. Eu falei, Jéssica, eu tô muito cansado, mas eu não vou conseguir acordar de jeito nenhum cedo, porque a gente estava bem frenético no trabalho. Você não vou conseguir acordar cedo. Nós vamos para o IPEM almoçar, porque vai dar tempo de almoçar, você vai levar a histologia e eu vou ficar na banca. Tá bom. Tá bom. Assim, a nossa rotina muda de uma hora para outra. Tem isso. Né? Essa semana que entra, a gente já tá assim, tá, beleza, nós vamos ter que fazer isso. Cabo Frio talvez vai ter que estar. Então, Cabo Frio, vou ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. Nem sempre a gente vai estar junto. Às vezes a gente vai viajar junto, mas fazer coisas. Fazendo coisas diferentes. Exatamente. Ele agora no pós-doc, possivelmente vai conseguir embarcar novamente, né? Ficar em Atuneiro, e aí é um mês, né? Mais ou menos. E ele vira para mim e falou assim: ai, tudo bem, o que você acha, né? Deu isso, como é que você vai ficar e tal? Tudo bem, tranquilo, faz parte do seu trabalho. Tem a possibilidade de eu embarcar? Pode ser que nunca. Muito provavelmente nunca. Por alguns outros critérios, né? Que é muito difícil mulheres embarcar. Aí é uma outra história. Aí dá uma outra palestra sobre isso. Mas se ele tiver essa oportunidade, eu torço muito para que tenha, porque é importante para a coleta, é importante para a pesquisa. E depois, quando ele voltar, estarei aqui esperando ele, claro, e louca para saber das histórias. E assim, se eu tiver que, por exemplo, ir para outro país para continuar o meu projeto lá, ele também já está ok, sim. A gente já vem conversando sobre isso, né? Teu doutorado, eu gostaria que você fosse lá fazer outra parte em tal lugar. Se eu não conseguir, ótimo. Se eu conseguir ir, vai. Você tem que ir, né? Legal. Porque a gente sabe que é necessário isso, né? A vida do biólogo é assim. A vida do pesquisador é assim. Nem sempre a gente, infelizmente, a gente vai estar... Assim, a gente tenta fazer absolutamente tudo junto. A gente tem empresa junto, tem tudo junto. Mas nem sempre a gente consegue, né? E a nossa agenda é muito junta. Eu ia perguntar, essa questão de vocês morarem junto, terem, né, a empresa junto, demanda juntos, você está no mesmo laboratório que ela na faculdade. Não chega um momento que você fala assim, eu não aguento mais, não cansei. Não acontece engraçado. Até agora, não. Pela primeira vez, não, porque a gente cansa. Né? O homem, ainda mais, o homem é muito chato, ele quer ficar... Um modo isolado é quando a Jéssica tá fazendo uma coisa, eu tô lendo.
Sei lá, a gente tá viajando e normalmente a gente não conversa na viagem, mas normalmente ela tá mexendo no celular, mexendo nas partes da vida social, e eu tô lendo porque eu não tenho paciência para isso. Então é o nosso momento de ficar meio que separado. De cada né? um ter o seu espaço, Cada o seu um, momento. sei lá, normalmente eu acordo mais cedo que ela, sempre acordo mais cedo, quando eu não tô muito esgotado, porque aqui faz muito calor, e a carioca tá acostumada, eu não. Então eu vou lá pra cama, levo um livro e fico lendo. Sabe? Então, Ou quando você tá dando aula quando eu tô e eu dando tô aula, fazendo outra coisa. Eu tenho um outro trabalho que eu faço com a minha mãe, com a minha irmã, então às vezes eu vou para casa da minha mãe, a gente faz lá a nossa produção, a às gente tem vezes eu uma fico. saboaria, e aí ele fica, ou então às vezes ele vai e ele fica dentro do quarto porque está escrevendo um projeto, porque está arrumando, formatando Concentrado em alguma alguma coisa. coisa. E o meu momento lá fazendo outra coisa, ele também tranquilo. E mesmo nessas viagens para São Paulo, que eu vou sozinho, né, ela quase nunca vai. Às vezes eu tenho que ir para Ubatuba, por exemplo, ela não vai. Nem sempre a gente consegue conciliar dos dois irem juntos. É ótimo que não vai. Mas nem sempre a gente consegue conciliar, né? Daí ela fica aqui, sai com as amigas também. Para mim, não faz muito. Não tem problema nenhum. É até bom essa convivência junto, porque a gente acaba crescendo junto. Porque assim, a partir do momento que a gente tem uma empresa que é a Solar, e a Solar ela vai gerar lucro, a gente tem que fazer de tudo para a Solar gerar lucro. Então, se a ideia da Solar é divulgação científica, então a gente tem que pegar todo o ponto de divulgação científica. E o que eu sempre tive essa ideia, né? Essa é a nossa primeira empresa. O chefe é o que vai trabalhar mais. O dono é o que vai trabalhar mais. Né? Não os funcionários. Os funcionários eles vão trabalhar conforme eles vão ganhando, óbvio. Isso é óbvio. Então, a empresa minha, eu tenho que trabalhar mais. A Jéssica tem que trabalhar mais. Porque a gente que quer que o negócio vá para frente. Que cresça. Não é? A gente quer que cresça. E os empreendedores de pandemia é assim, é o cara que a gente teve que aprender a fazer a gestão da empresa do início ao fim. Né? Então, criação de marca, mídias sociais, conteúdo, a gente faz o financeiro, a gente faz ainda... Mostra a cara. Mostra a cara. Faz tudo, porque assim, como ainda é pequeno, né? A gente tem que fazer tudo, não tem como contratar ninguém. A gente tem aí algumas pessoas que fazem uns estágios, né? Então, vem, faz um pouquinho e depois vai. Mas não tem como contratar, porque é muito pequeno ainda. Um dia, quem sabe, torçam por nós. Vai crescer, vai dar... com certeza. Mas para a gente é muito bom isso, porque, por exemplo, essa parte da gente fazer uma divulgação de um livro, que é uma das partes que a gente vai começar a fazer agora. Então, assim, eu peguei um livro para ler. Eu leio, a Jéssica lê, eu coloco as informações mais relevantes, ela faz o roteiro. Né? Geralmente eu coloco as informações, ela lê o livro e ela faz o roteiro do jeito que ela quer, que ela acha melhor, porque o roteiro dela é diferente do meu. Ela grava um livro, um vídeo. Eu falei para ela, você, olha, a gente está divulgando a ciência. Eu adoro o livro. Para a gente é bom. Daqui a pouco a gente está ganhando o livro. E a pessoa assim, fazer faz esse negócio para mim, eu tô te dando o livro, vou na nossa biblioteca aumentando o que a gente quer. Né? E a nossa ideia, gravar aula. Eu não tinha pensado, eu tenho 1 milhão de aulas, eu tô remontando as minhas aulas de anatomia de peixe, de tubarão, tudo, para gravar e vender. Eu falei, puta, por que eu nunca pensei nisso na vida? Que eu tenho tanta aula, mas tanta aula parada que elas nem lembram que tinha. Eu fico olhando, meu Deus, eu tenho essa aula. Grava uma vez só, deixa numa plataforma. Deixa na plataforma, né? Exatamente. Mas por que nós não pensamos nisso? Nós não somos doutrinados a pensar do empreendedorismo, do administrativo. Mas daí pelo menos eu não. Então pega as duas partes, porque a Jéssica tem essa doutrina, eu não tenho, então ela até brinca, ela fala assim, você vai escrevendo e eu vou organizando os coisas. Porque para mim é comum escrever, é comum ler, é comum dar aula, né? Normal, para mim é absolutamente normal. E para ela ainda não é tão normal. Então o que eu faço mais rápido, às vezes eu até falo, já gravei 10 aulas aqui, ela não vou nem revisar, mas já vou subir. É mais fácil, né? Porque... Legal, aí cada um encaixou, né? Uma parte do que cada um faz de melhor, ou que cada um tem mais, né, conhecimento. E não encavala um no outro, né? Nunca. Tanto que na parte do mestrado dela, às vezes até falo, deixa eu escrever esse artigo aí, porque eu já estou adiantando o negócio. Ela, não. É meu.
Ela falou, ai, meu Deus do céu, Eu mas eu já tenho teria muito escrito problema 3 com trabalhos isso. disso daí. Ela, tá bom, tá, mas, às E vezes eu esqueço, eu quero adiantar, mas eu esqueço, meio que... É muito raro, mas às vezes acontece. Você já você tá com... Você quer que eu escreva? Não. Não. É porque assim, Eu vou escrever. e esse é um defeito meu, que eu acho que várias pessoas têm. É meu processo, é meu, eu quero fazer. E Eu às vezes quero ele fica, participar. eu quero participar, quero fazer do início, meio e fim, aí ele fica olhando assim pra minha cara, sabe? Tipo, tem processo de laboratório, a gente teve que utilizar a técnica de esterilização por radiação ionizante. Eu queria estar lá, dentro do radiador. Não estaria viva hoje, não. Não, com Não, certeza não. mas assim, eu queria operar a máquina, que tem um técnico para isso. Mas eu queria, né, fazer ali o negócio. Então eu tenho esse problema. E que é uma coisa que a gente tem que trabalhar aí, porque às vezes eu preciso soltar um pouquinho, né? Tipo Sim, assim. pedir ajuda ali, E o né? meu é de querer Fazer. fazer tudo. E Você ele não fazer sabe? Eu faço. tudo. Assim, é adiantar o processo, né? Como na Solar a gente faz exatamente isso, tipo assim, Jéssica, eu já li 3 livros, tá bom? Nossa, eu meio que cobro, né? Eu já tô no 4º livro, pelo amor de Deus, lê. Daí que eu faço? Eu pego um livro nada a ver com a área, eu falo, não, vou ler, agora eu tô lendo Jorge Amado. Se eu vou ler Jorge Amado, porque isso parecer, E que é te um, dá um tempo para você correr atrás, mas daí eu já entendido. olho na escrivaninha dela e falo assim, nossa, Jéssica, não lê Tá esse parado livro, tá ali. parado. E eu aqui com montuando, porque os Mas livros é vão surgindo, porque, né? assim, como eu faço a parte de mídias sociais, então a gente Demanda um demanda tempo. muito tempo. Quando a gente fala de social media, né, dessas áreas, elas não são... Quando você tem uma empresa como a nossa, né, ou tem um outro tipo de página, nem que seja de informação, uma pessoa que cuida, que precisa estar ligado o tempo todo, porque o Instagram ele muda constantemente. Às vezes Nossa, eu é o fico horário que você posta errado, aí o seu vídeo não roda, o Instagram não entrega, né? Tem todas esses Tem tudo, pormenores. E essa parada do algoritmo, ela é uma para o Instagram, outra para o Facebook, outra para o TikTok, outra para o YouTube. E se você não se reciclar, às vezes eu fico 3 dias sem entrar no Instagram, porque eu preciso ficar imersa em alguma coisa, né, do meu projeto. Esses Uhum. dias que a gente ficou na USP, eu mal postei. Né? Aí eu postei que nós estávamos lá, o engajamento foi lá em cima, a galera adorou os stories, né? Já querem saber o que eu fui fazer, o que a gente estava fazendo lá. Mas assim, a gente tem que estar constantemente com o celular na mão e seguindo várias páginas, porque assim, não conseguimos ter uma pessoa para cuidar especificamente dessa estratégia, somos nós, né? E nós sou eu, porque ele se pudesse não tinha Instagram. Muito celular, nossa. E aí, assim, isso demanda muito tempo. Isso precisa de um olhar mais refinado ali para isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom. Isso aqui eu consigo seguir porque é uma página que conversa com o que eu estou conversando. Tipo assim, caramba, ninguém tá usando mais isso no Canva, eu vou parar de usar isso. Então, assim, Então, são muitas coisas, né? Muitas informações. Muito detalhe. E aí, assim, meu ritmo de mídias sociais é diferente do ritmo dele. O ritmo de leitura dele acaba sendo diferente do meu ritmo de leitura. E a gente vai explorando o que cada um tem mais de ponto forte, né, para compartilhar. É o jeito. E eu já estou super curiosa para saber a resenha desses livros aí. Aí, Porque ó. eu também tenho eu amo ler, só que por conta da demanda do dia a dia, eu acabo não lendo, e eu acho que vai ser muito legal a ideia de vocês darem esse resumo aí dos livros, indicação e tudo mais. Eu acho que é importante, Fortes, porque eu, quando dei aula em faculdade, em graduação, eu via que os alunos não tinham ideia de autores. Porque, assim, para mim tá óbvio, mas... A não ser aqueles da matéria mesmo, né? Que já vem às vezes nem da matéria, porque eu lembro da graduação, eu pegava pelo autor, e eu acostumei isso desde a graduação. Então eu tava dando aula, falando assim, o Dawkins falou isso, da segunda tal, a pessoa ficou olhando para minha cara e falando, meu Deus do céu, a pessoa não sabe quem é o Dawkins. Meu Deus do céu, a pessoa não sabe quem é esse. Esses dias mesmo que eu dei uma palestra sobre reprodução de tubarão, me perguntaram por que a fêmea do tubarão escolhe aquele determinado macho. Eu peguei o livro do Darwin de reprodução, né, humana, não reprodução humana, mas falando da parte sexual humana,
falo assim, olha, eu lembro que eu li no livro do Darwin, ele fala que é por isso, isso, isso. A pessoa, tipo, Um Google a pessoa não sabe nem ambulante, quem é o né? Darwin. A pessoa não sabe nem quem é O o Darwin. cérebro do Edu é assim. Vamos Nossa, buscar ali na pastinha. É isso aí. O cérebro dele está dividido em pastas, cada pasta é um livro, é um autor do livro. Reprodução, fêmea. Vamos procurar pastinha tal. Darwin. Pelo menos eu acho que eu vejo assim, né? É bem assim. Mas é assim mesmo. Daí, para mim, acho que é importante isso daí, porque eu consigo divulgar. Porque uma das coisas que eu falei para a Jeff, assim, as pessoas. Quando a gente estava lá no IPEM, me deu um insight assim: as pessoas não valorizam a ciência porque as pessoas não sabem o que é a ciência. A ciência é uma coisa que não é palpável. Não é, por exemplo, Copa do Mundo. A TV Copa do Mundo, todo mundo sabe, televisiona, faz. Mas a Argentina. Né? Divulgado. Tá em todos os lugares. Então, hoje teve. Eu não assisti o jogo, mas escutamos o vizinho gritando. Acho que é Argentina e França, né? Argentina e França. E eu não tenho, acho que é a Argentina que ganhou. Mas, tipo, cara, não tem. Prêmio Nobel. Vamos torcer para o Prêmio Nobel. Muito bem colocado. Não existe. Por exemplo, você falou, eu sou um cientista. Não, mas você fica de jaleco. O que eu sei? As pessoas não sabem. Elas não sabem que, às vezes, nessa ida para São Paulo, que eu estou lendo no meu Kindle, às vezes eu estou lendo um livro de ciência que eu vou usar numa aula daqui a alguns anos. Né? A informação ficou retida ali. Exatamente. Algum experimento, alguma coisa. Não sabe que a pesquisa demora. Uma coisa que demanda tempo. Demanda muito tempo. Para a gente fazer um experimento da Jéssica, nós fomos na quinta-feira para São Paulo, chegamos à noite lá. Sexta, nós fomos para o laboratório, dia de jogo, hein? Ou seja, apesar que não liga, né? A gente não liga. A gente não liga. Mas fomos para o laboratório, e o pessoal do laboratório só foi com a de nós, que era o único dia que a gente conseguia ir. Levamos, entendemos como funciona. Na segunda-feira fomos de manhã, terça-feira de manhã, quarta-feira de manhã. Ou seja, demorou 4 dias mais no final de semana para fazer um experimento que a gente só vai saber o resultado, sabe-se lá daqui quanto tempo, porque está na histologia. Olha só. E depois todo o processo ainda de vocês escreverem. Escrever. Então, tá na histologia, vai mandar pra gente ler no laboratório, para depois. Isso aqui vai demorar um mês. E fora que dentro desse processo de escrita, a gente tem que fazer um levantamento do referencial teórico, né? Então, porque se não são vozes da nossa cabeça, outros autores falaram antes, a gente precisa falar Ou não tem nada. Ou não tem nada, então, né? assim, mas tem que ter uma base de algum lugar. Se a ciência ela não é divulgada de alguma maneira, esses autores, eles divulgam a ciência, mas nem todos têm nem todos conseguem ter um acesso, né? Porque o livro é caro. Nós fomos ver o livro, nós fomos na livraria lá no Rio de Janeiro na sexta-feira. Eu falei, vamos na livraria, né? Livraria. Não, vou comprar um livro. R$70, R$80. Putz, não dá. E, comprei assim, e não é porque a gente acha que o livro não merece. Merece, é porque mas nós não estamos aí. O nosso salário é baixo, e se o nosso salário é baixo, você imagina o salário da grande maioria da massa. Né, que não é, muitas vezes, não é nem incentivado a ler. Eu lembro que da minha escola tinha o dia da leitura, você tinha que não vai ler. A gente lia a coleção Vagalume, adoro a coleção Vagalume. Era um incentivo à leitura. E alguns alunos de graduação, alguns já formados, eles nem leem, porque quer informação fácil. Então, beleza, olha, nós vamos passar uma parte para instigar. Porque todo livro que eu leio, ou toda série, ou qualquer coisa que a gente lê, eu já chego para dizer assim, será que tem um livro? Eu vou procurar esse livro aí. Eu preciso desse livro, procurei e-book. Dá um jeito de achar o livro. Gente, ler é maravilhoso. Aqui em casa só tem livro. Você tropeça em livro e gato. Nosso momento de lazer, é que a gente tem um momento de lazer, né? É assistindo série. Aí a gente pega a série, anota para fazer conteúdo. Olha só. Ou lazer. É que a cabeça não para. Ou quando vai pro desembarque. Pelo amor de Deus, daqui a pouco vai fazer assim, ó. Grace, a gente tá falando de Grace, né? Grey's Anatomy. Tem vários episódios que eu marquei pra gente procurar, tipo, o Alzheimer, que é um tema quase que central da série. Mas existem muitos outros temas que um biólogo pode abordar, um biomédico pode abordar, e que a gente pode trazer ali, né, na dica não a dica de série, mas o do conteúdo em si, né, da problemática em si, referenciando ali o episódio. É claro que a gente sabe que não é assim que acontece no hospital, exatamente, né?
Mas dá pra Tem ali botar uma fantasia no meio, mas dá pra gente tirar muito conteúdo dessas séries. E aí nosso lazer é assim, aí a gente acaba sendo o casal meio que estranho, o casal que só tá lendo, E na verdade, assiste É isso que eu série, ia falar, o casal que não Hum. para nunca, né? não, mas eu não me importo, Ford, Ah. eu gosto. Sabe? É isso que eu gosto mesmo, porque eu já sofri muito de ser taxado como nerd, por parceirão. Né? Ah, mas você tá estudando, mas pra que tanto? Gente, eu gosto. Ah, nerd. Nossa, eu não acredito que você gosta disso. Eu não gosto de conversar com pessoas inteligentes. Né? Aquela vez que a gente estava na casa da mãe da Silvia Cruzco, que é minha mãe praticamente, ela, e o irmão dela, literário, e eu comecei a conversar de livro, de literatura. Daí as meninas saíram da mesa, não, são coisas mais esses dois falarem. Daí eu cheguei para ela e falei assim, eu gosto disso. Eu gosto disso, eu gosto de cultura, eu gosto de conversar com as pessoas, que eu gosto que as pessoas me entendam, que eu não sou tão estranho assim. Sou estranho, né? Mas Não, é a Jéssica sabe que eu não diferente, sou. vai, Edu, vamos falar assim, é mas diferente do normal, porque hoje o normal é você ver as pessoas, e eu não digo isso só de uma geração, né? Você pegar a pessoa e ficar horas no celular, olhando para a tela de um celular. E a Então, Gé, ela compartilha isso comigo, tipo, tá, eu não tenho ideia do que estão falando, mas eu deixo ele lá que ele tá feliz. Não é? E o legal também é que, apesar de vocês fazerem muitas ou a maioria das coisas juntos, vocês também têm esses momentos do Edu tá lendo ou trabalhando, fazendo outra coisa, e você tá lá com outras funções e tá tudo bem também. Exatamente. Não, tem momentos que a gente fica, eu fico tão focado, às vezes ela fala, você não tá com fome? Eu falo, não, que horas são? 4 da tarde, meu Deus. Isso eu conheço, eu sei bem do Edu, viu? Da vez lá da necrópsia, ele fica extremamente focado e ligado. E aí ele esquece até das necessidades, assim, de se alimentar, de beber água e tudo mais. E aí isso me faz também parecer que eu viro uma equipe técnica também. Porque assim, eu sempre prezei pela alimentação certinho, horário certinho. Então, assim, eu tenho uma logística em relação a isso. O Edu, eu não sei como era antes da gente estar junto, porque ele não é que não pense em comida, não é pensar em comida, é que tem que ter uma rotina alimentar, né, com correta. certeza. Né? Não é só porque você come para sobreviver, não. É porque faz parte do nosso mecanismo, né? Da nossa estrutura, a gente precisa disso, né? E aí ele fica horas, assim, a perder de vista. Eu tenho que falar assim, olha, e aí, vamos almoçar? Já tá horário de jantar, você não tá com fome? Aí ele, tô começando a ficar. Daqui a pouco desmaia. E aí, assim, me preocupa muito de como era essa rotina dele quando ele morava sozinho, principalmente. O Darwin lembrava. Coitado. O Darwin tava com Darwin fome. é outro. O Darwin teve que deixar. O biscoito não. O biscoito, ele já começa às 5 horas da manhã me chamando, puxando meu cabelo. Hoje eu mudei um pouquinho ali o horário deles, coloquei mais tarde da manhã. À tarde ele já estava enlouquecido, miando. Eu falei assim, o que aconteceu com esse gato que ele só tá miando? Aí lembrei que tinha que colocar a comida dele. Aí o Darwin, não. O Darwin, se você deixar ele dormir o dia inteiro, dormindo lá. Se deixar ele dormir o dia inteiro, ele não te pede comida. Se você colocar, ok. Se você não colocar, ok. Tudo bem também. Ele é muito tranquilo. Aí é por quê? Porque, é o dono, né? Claro, é o dono, é a criação. Coisa de criação. O biscoito, não, ele é regradinho ali na hora. Por Igual a mãe. Porque eu fico regradinho ali na hora. Então, agora o custou, não, ele é todo doido. Custou desregrado. Que aí o custou é de vocês dois, né? Isso. E ele é o mais novinho, então ele é o caçula meio destrambelhado. É sempre assim. O caçula deixa aí que a vida é linda. Bora vai. Ele é muito louquinho. E conversa boa em casal. Que legal conversar com vocês. Já quero adiantar para vocês aí, né, que a gente vai deixar aqui os contatos da Solar, né, das plataformas, para a gente ver aí os vídeos, né, principalmente dos livros, que eu falei que eu quero ver mesmo, que eu fiquei curiosa, né, mas para vocês seguirem eles, né, que se vocês deixarem, depois a gente compartilha o Instagram, o Edu não deve entrar, mas e-mail, contato, pode entrar, né?
Se precisarem também aí, alguém que seja estudante, porque tem bastante estudante universitário que segue a gente. Sim. Palestra, né, Edu? Pode dar? Posso entrar em contato com a palestra, pode universidades. A gente vai deixar os contatos deles aqui. Queria agradecer mais uma vez a participação e disponibilidade de vocês contarem um pouquinho e com exclusividade aí, né, para muitas pessoas, sobre esse relacionamento acadêmico. Gostei muito e espero que sirva de inspiração, né, para que as pessoas entendam que o profissional e o pessoal, eles podem estar juntos, né, que não tem restrições contra eles, desde que você tenha, acho que, uma maturidade, um entendimento, né, dos horários certinho. Mas muito obrigada mesmo por compartilhar. E já fiquem aí com convite para umas próximas conversas. Com certeza. Estamos à disposição e obrigada pelo convite. Para a gente foi maravilhoso poder falar um pouquinho sobre o nosso relacionamento, que é além amoroso, amizade, sociedade. É verdade. Muitos relacionamentos num bate-papo só. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada a você por ter assistido mais um episódio e até a próxima. Até a próxima. Beijo.